Eu acho que até foi muito bom eu ter aguardado para fazer uma avaliação dessas 3 semanas aí da CPI, da cloroquina, porque esta foi de novo uma semana de ganhos para o governo Bolsonaro. Eu não tenho a menor dúvida disso. Esse depoimento de 2 dias do ex-ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, do general Eduardo Pazuello, foi de lavar a alma. É o que eu tenho percebido, inclusive, nas redes sociais e através de dezenas e dezenas de mensagens que eu recebo no meu blog polibebraga.com.br. O general tinha conseguido uma boa vantagem, que foi essa autorização do Supremo Tribunal Federal para que ele, se não quisesse responder, ou se respondesse o que não agradasse, não poderia ter a ordem de prisão decretada, porque era o que esses senadores do eixo do mal ameaçavam fazer. Se atreviam. Eu acho, sinceramente, que eles não iam ter culhões para mandar prender um general da ativa. Da ativa, não é da reserva, não. Mas, de qualquer maneira, o Pazuello foi lá com essa garantia suplementar aí. O desempenho dele não podia ter sido melhor. Ele respondeu a todas as perguntas com uma enorme consistência e não se deixou intimidar. Aliás, os senadores, a começar pelo relator Renan Calheiros, não forçaram a barra como vinham forçando nos depoimentos anteriores, mas foram intransigentes, sim. E acabaram, esses senadores do eixo do mal acabaram proporcionando um espetáculo, de novo, degradante, e diante de toda a opinião pública brasileira. Eles acham que as pessoas não estão vendo o que está acontecendo lá, chegar ao ponto de uma senadora como a Simone Tebet, do MDB, fazer uma colocação de vários minutos criticando o desempenho do ministro quando era ministro da Saúde, criticando o presidente Bolsonaro, e depois de falar, quando deveria fazer uma pergunta, ela mesma disse: olha, eu não vou fazer pergunta nenhuma, ministro, porque eu já sei qual é a sua resposta. Aliás, não me interessa saber a sua resposta. Opa, então você vai para uma CPI como esta, ou como qualquer outra, para ter uma participação ativa e ouvir o que tem a dizer o depoente. Você vai lá, insulta o depoente o tempo todo e ao final e ao cabo ainda diz que não quer nem ouvir a resposta dele. É um diálogo de surdos, né? Eu sinceramente não me surpreendo muito com isso, né? De qualquer maneira, o ministro Pazuello, ele por A mais B, ele foi desmontando cada uma das colocações que vinham sendo feitas ali pelos senadores do eixo do mal, né? A parte que mais me agradou foi quando ele começou a listar os nomes dos 29 países que fazem aquele tratamento que esses senadores do eixo do mal e a mídia não querem que seja feito. E incluiu entre eles ali Cuba. Eles enlouqueceram. E a Venezuela, né? Eles enlouqueceram, né? Porque a mídia toda ela sonega essa informação. O ministro não fugiu de nenhuma das questões colocadas ali por A mais B. Ele esclareceu tudo em 2 dias, né? A coisa foi tão patética e tão ridícula por parte dos senadores do eixo do mal e da mídia que no mesmo dia, quando foi encerrada a primeira jornada de depoimento, a mídia e os senadores do eixo do mal chegaram a divulgar a informação de que o ministro tinha passado mal, que foi atendido pelo senador Otto Alencar, que é médico, e foi por isso que foi interrompida a sessão. É uma mentira deslavada. A sessão foi interrompida ali porque sessões da CPI não podem ocorrer simultaneamente às sessões do plenário do Senado. É só por isso, é uma questão do regimento interno, tanto da Câmara quanto do Senado. E foi interrompida por isso aí. E além disso, o ministro não se sentiu mal, tanto quanto descreveu a mídia amestrada, alinhada, conspiratória e os senadores do eixo do mal.
Em absoluto. O próprio Otto Alencar, que é médico, no outro dia, ele confirmou, assim, que esteve atendendo o ministro, mas que o caso dele não era nem para ter interrompido uma sessão, que não era absolutamente nada disso, né? De qualquer maneira, eu até estou publicando aqui no meu blog polibiobraga.com.br, vou acender essa luz aqui, eu estou publicando ali um vídeo de uma entrevista concedida pelo Renan Calheiros, que é o relator da CPI da cloroquina, e do Randolph, aquele lá do Amapá, né? O Fala Fina. E eu gostaria que vocês dessem uma olhadinha ali no polibiobraga.com.br, né? Porque um jornalista fugiu do script ali na entrevista coletiva deles e perguntou aquilo que todo mundo já sabe a resposta. E nesse caso aí nem precisava ouvir a resposta, porque já sabemos qual é a resposta, né? O que perguntou o jornalista? Perguntou: vocês estão fazendo essa CPI para derrubar o presidente Bolsonaro? Eles nem sabiam onde meter a cara, né? Bom, olha, senhores, hoje mesmo lá no Maranhão, para onde viajou, hoje eu estou falando com vocês aqui, sexta-feira, dia 21 de maio, são 4h30 da tarde, tempo ruim em Porto Alegre, já está escuro essa hora da tarde, 14 graus, muito frio, tem que se agasalhar bem aqui. Mas enfim, o presidente está no Maranhão, lá, entregando 17 mil títulos de terras para produtores rurais, né, pequenos produtores rurais, e o presidente diz o seguinte: ela já está formada uma chapa aí. O ladrão e o vagabundo, disse o Bolsonaro lá. Essa chapa já tá formada. Ele não falou quem era o ladrão. Não deu o nome do ladrão. Não deu o nome do ladrão. Eu não sei se vocês sabem quem é o ladrão. E ele também não deu o nome do vagabundo. Eu não sei se vocês sabem quem é o vagabundo. Que chapa é essa? O ladrão e o vagabundo, né? Bom, esse vagabundo, ele quer ser o vice do ladrão. É simples assim. Então essa resposta ao jornalista, se fosse correta, deveria ser a seguinte: o vagabundo diria: olha, sim, nós queremos derrubar o presidente Bolsonaro, ou pelo menos torná-lo um pato manco, incapaz de fazer qualquer coisa daqui para frente, para que ele possa perder a eleição para nós. Porque eu aqui, o vagabundo, junto com o ladrão, vamos disputar a próxima eleição. Estamos já nos cacifando através, inclusive, dessa CPI da cloroquina. É simples assim. Então, é um objetivo central dessa CPI, como eu já tenho dito aqui, é ou derrubar o governo do Bolsonaro, ou torná-lo um pato manco, ou seja, impossibilitá-lo de fazer qualquer outra coisa aí no governo, e derrotá-lo nas eleições do ano que vem, caso ele não seja derrubado. É o objetivo central de tudo isso aí, né? Vamos tratar de impedir que ele seja candidato. Essa é a ordem deles. Se ele for candidato, vamos impedi-lo de ser eleito. E se ele for eleito, vamos derrubá-lo. É a ordem do eixo do mal. E a mídia está toda junto ali, os empresários patrimonialistas que mamaram a vida inteira nas tetas generosas do Tesouro Nacional, esses tudo tão... Isso aí, essa catrefa toda tá todos os dias aí, eles não pensam noutra coisa. É que nem aquele taradinho, ele não pensa noutra coisa. São os taradinhos políticos, eles não pensam noutra coisa, né? Então, ele antigamente já... Bom, deixa pra lá, ia falar no Sarney aí, mas acho que não vale a pena, né? Claro que vocês sabem disso, mais do que eu, inclusive, que nessa questão da pandemia aí, da gestão da pandemia, o próprio Pazuello, lá na CPI da cloroquina, deixou claro: olha, o Supremo Tribunal Federal nos manietou, porque ele retirou das prerrogativas constitucionais do presidente da República a possibilidade de fazer a gestão direta do combate à pandemia e atribuiu essa função aos governadores. São os governadores que decidem tudo a respeito da política de combate ao coronavírus. Você sabe disso, eles impõem lockdown, tiram lockdown, não pode ter tratamento precoce ou pode ter tratamento precoce,
vocês vão ficar agora com distanciamento social de 2 metros. O governador aqui do Rio Grande do Sul, que gosta de bandeira colorida, instituiu um sistema de bandeiras coloridas. Agora ele substituiu, porque se desmoralizaram as bandeiras do Eduardo Leite, ele substituiu por um AAA, quase que eu venho lá com o AAA, né? Eu estava me lembrando lá do AAA da Argentina, aquela aliança anticomunista argentina, o AAA, que caçava comunista na rua, né? Não tem nada a ver com o Leite aqui, o Leite é até aliado dos comunistas aqui no Rio Grande do Sul. Mas enfim, o Pazuello lembrou, e eu lembro aqui novamente para vocês, que foi retirada essa possibilidade de gestão direta da crise, né? Bem ao contrário da Argentina. Agora, por exemplo, o presidente Alberto Fernandes lá decretou um novo lockdown até o dia 9 de junho, né? Novo lockdown, aí a situação está caótica na Argentina. Ele impôs um novo lockdown. Ele é o presidente da Argentina. Agora, o presidente do Brasil não pode fazer isso. Só quem pode fazer isso são os governadores e os prefeitos. E ele deixou isso aí bem claro, então. A quem cabe a responsabilidade? Esse governo, nos aspectos anteriores, mas sobretudo nesse caso do combate ao coronavírus, esse governo, o que lhe restou fazer no combate à pandemia foi aquilo que lhe deu como possibilidade o próprio Supremo Tribunal Federal, que é alcançar recursos materiais e financeiros para que os estados e municípios pudessem enfrentar a pandemia. E ele fez isso até agora. Até mesmo o mais recalcitrante opositor do governo, governador ou prefeito, reconhece que os recursos financeiros, eles jorraram durante todo esse período aí. Recursos bilionários chegaram nas mãos dos governadores, muitos, como aqui do Rio Grande do Sul, conseguiram até equilibrar eventualmente as suas contas públicas, deixando de investir recursos que recebeu, parte deles, na saúde, para, por exemplo, como no Rio Grande do Sul, cobrir o que faltava para manter a folha de pagamento em dia. Mas isso que coube ao governo federal, né? Ali tem alguma denúncia de corrupção no alcance de recursos para estados e municípios financeiros, de recursos materiais, como equipamentos para UTIs, como hospitais de campanha, enfim, são valores bilionários em relação a isso aí. Bilionários que o governo federal alcançou para os estados e municípios. Há alguma denúncia de corrupção no nível do governo federal, do Bolsonaro, em relação a isso? Passado um ano e pouco não encontraram nada? Nada! Onde é que foram encontrar? Onde é que a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, foi encontrar falcatruas grossas, ou pelo menos evidências? Em Santa Catarina, onde o governador Carlos Moisés sofreu 2 pedidos de impeachment, escapou de ambos, mas está sendo investigado ainda, daqui a pouco vai ser denunciado. No Rio de Janeiro, onde o Nelson Witzel foi, inclusive, posto para fora do governo. No Amazonas, no Pará, onde os 2 governadores estão sendo investigados de perto, já tiveram até mandados de busca e apreensão nas suas próprias casas. Sobre isso aí, simplesmente a CPI da cloroquina não quer ouvir falar. Assim, senhores, eu recebi inclusive uma pesquisa agora recente do Instituto Paraná Pesquisas que mostrou claramente que a maioria enorme da população brasileira compreende perfeitamente que o objetivo apoia a CPI, a maioria ali, isso é verdade, apoia a CPI. Né? Talvez não tenham compreendido direito que o objetivo final era isso, mas pelas respostas eu entendi que eles compreenderam sim. Porque embora 65% apoie a convocação da CPI, o funcionamento, 45%, não desses 45% desses 65%, eles acham que o objetivo é político, é a grande maioria. Acho que o objetivo, os outros percentagens são irrelevantes, mas é isso aí. Então a população já sabe que está diante disso, e não é por outra razão, inclusive, que o presidente Bolsonaro, ontem de noite, na sua live, das quintas-feiras, que são transmitidas pelo Pingo nos Is, olha, eu recomendo esse programa da Jovem Pan, começa às 18 horas, vai até às 20 horas, é da melhor qualidade. Né? Daqui a pouco eles estão sendo censurados, aí, eles já deram um pitaco aí, ontem, quinta-feira de noite, de que poderiam ser censurados a qualquer momento. Eu quero dizer para vocês aqui, finalizando, que essa questão de tentar censurar jornalistas
como eu acabei de narrar, nesse caso aí, inclusive do Pingo nos Is, não aconteceu nada ali ainda, né? No Jornal da Manhã, já da Jovem Pan, já aconteceu. Mas ali ainda, nesse Pingo nos Is, ainda não aconteceu. Mas ontem mesmo o Augusto Nunes já estava dizendo, olha, se vierem para cima de nós aí, vamos sair todo mundo daqui. Né? E essa ação é uma ação que está se exercendo de uma maneira solerte contra muitos jornalistas que apoiam o governo Bolsonaro e que se opõem ao eixo do mal. Jornalistas como eu, inclusive, aqui, que desde o primeiro momento, desde as jornadas de 2015, sempre apoiaram todas as propostas de restabelecimento dos princípios da legalidade e, sobretudo, da moralidade. Mas também a execução de um programa de ajuste fiscal na área econômica que nos conduzisse à retomada do desenvolvimento econômico sustentável para poder gerar emprego e renda. Eu sempre apoiei isso aí. Mas esse pessoal do Pingo nos Is também, da mesma forma, inúmeros outros jornalistas, da mesma forma. Né? E como eles, eu venho aqui enfrentando problemas sérios de patrulhamento, né? Inclusive essa semana aí, um patrulhamento através de uma pressão econômica do próprio presidente da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, o deputado Gabriel Souza, do MDB, que se dobrou a pressões políticas que sobre ele fez a deputada Luciana Genro, do PSOL, para que ele retirasse uma programação publicitária paga no blog que eu tenho aqui em Porto Alegre. E ele fez isso aí. Né? Uma única deputada esquerdopata do PSOL, exercendo um poder de pressão enorme contra a liberdade de imprensa sobre o presidente da Assembleia do Rio Grande do Sul, e ele covardemente concordando com isso aí. Né? Foi o que aconteceu hoje aqui em Porto Alegre. Está tudo registrado, essa história ali, escabrosa, no meu livro também chamado, que eu escrevi com outros colegas jornalistas aqui que sofreram muitas pressões e perseguições por parte dos governos do PT aqui, chamado Vanguarda do Atraso. Né? Mas não passarão. Né? Não passarão. Enfim, então, essa semana aí é uma nova semana de ganhos aí para o presidente Bolsonaro, né? E essa CPI, a cada dia que passa, se desmoraliza de uma maneira humilhante, né? É uma gente que eu espero que no ano que vem, vocês, eleitores de todas as partes do Brasil, por favor, não votem nessa gente, né? Vamos tirá-los de lá, vamos dar uma maioria para o presidente Bolsonaro dentro do Congresso para que ele possa tocar adiante o que é necessário fazer. Que, por exemplo, o que fez o novo presidente de El Salvador, que elegeu com ele um Congresso e que foi capaz com isso não só de fazer com que o Legislativo funcionasse em favor de toda a nação, mas que o Judiciário, a cúpula onde se alojavam os seus maiores inimigos, fosse, como aconteceu, inclusive, expurgada. É isso aí. É disso que nós estamos precisando aí. Dentro dos cânones do Estado Democrático de Direito, o que é possível esperar daqui para frente é exatamente, como final e ao cabo, um bom resultado nas urnas do ano que vem, para presidente e também para o Congresso. É isso aí, senhores. Bom fim de semana para todos. Eu acho até que eu vou voltar a falar amanhã com vocês aqui nesse sábado, mas hoje é isso que eu tinha que dizer.